Olá, tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade do programa Repertório. A gente ficou um tempo stand-by para fazer uma série de melhorias e hoje a gente está reestreando esse programa com a pleno vapor. E nós estamos chiques hoje, não é, Botelho? Porque a gente tem uma pessoa muito especial aqui que vocês vão ver daqui a pouco. O programa está chique, não tanto quanto a nossa voz, como vocês podem perceber, né? Mas the show must go on. Nós estivemos trabalhando, o Botelho sabe disso, né, meu cinegrafista? Nós estivemos trabalhando em 10 dias full time no Salão do Livro, que aliás foi um sucesso, então é por isso que nossa voz está um tanto quanto assim, nesse patamar. Mas vamos passar ao que interessa, porque agora a gente vai conversar com essa pessoa que está aqui do lado. E é nada mais, nada menos do que o Helder Gatelli, que é esse ator iguaçuense que hoje está na Record, no Rio de Janeiro. Ele vai contar pra gente o que ele anda aprontando aqui em Foz do Iguaçu. Olá, tudo bem, Jane? Tudo bem a todos vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Você hoje de manhã foi homenageado aqui na Câmara de Vereadores, né, de Foz do Iguaçu. Recebeu uma menção honrosa e eu queria que você falasse como é que foi, se é legal isso, se é gratificante e do que se trata essa homenagem. Olha, é verdade, foi hoje pela manhã. Eu fiquei muito emocionado. É sempre muito bom, né? Você ter o reconhecimento do seu povo, dos seus amigos, da sua cidade. E foi linda essa homenagem que eu recebi hoje, que começou, eu vim para cá um tempo atrás para desenvolver alguns projetos com a cidade, né? Que tem a ver também com a profissionalização dos atores e da construção de um teatro aqui em Foz do Iguaçu. E eu tinha acabado de terminar a gravação da minha novela, da minissérie da Record, Rei Davi, e passei em Curitiba, que eu estou montando uma peça lá, e vim para cá para resolver esses projetos e tal. E aqui na cidade, conversando com todo mundo, com os políticos, com os empresários, eu conversando com a Nancy, e aí ela me disse, falou através do meu assessor, que ela tinha uma surpresa para mim e que eu seria homenageado na Câmara. Eu fiquei super feliz. E aí passou um mês, 2 meses, e eu vim hoje receber. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque são 18 anos de trabalho, né? Viajando pelo Brasil todo, fazendo teatro, né, cinema, televisão, e é muito legal você poder voltar para casa e ver que as pessoas estão reconhecendo o seu trabalho, né? É bom poder levar o nome da cidade também, porque eu sempre falo, eu tenho o maior orgulho de ser de Foz do Iguaçu. Essa é uma cidade linda, né? Concordo com você. Eu adoro, é uma cidade de muito potencial e a minha família está aqui, os meus amigos estão aqui, eu gosto muito dessa cidade. Eu sou um apaixonado pelo teatro, pela arte em geral, assim como você. Então, apesar de todo o suor, toda a dificuldade, o prazer de poder estar aqui hoje, falando com vocês, da gente estar aqui discutindo teatro, discutindo arte, pra gente não tem preço. Porque a gente sabe que é transformador. E é transformador pra gente, que transforma a nossa vida e transforma a vida também das pessoas, do público e de quem é alcançado pela arte. Então, apesar de todo o sofrimento que a gente fala, a dificuldade, no final das contas, o amor é tão maior que você não sente dessa maneira. Mas é bom, né, o reconhecimento, é bom porque eu acho que na vida é assim. A gente luta, batalha em todas as áreas para ter um reconhecimento, para saber que o que você está fazendo tem um resultado e que é bom, que as pessoas, né, que agrada as pessoas. Eu, por exemplo, minha vida é isso. Eu me dedico 24 horas da minha vida ao meu trabalho. Já dedicava ao teatro, né, agora à televisão, enfim, ao trabalho de interpretação e à arte em geral. Então, é isso. E é meio assim, quando, pelo menos no início, né, agora você deve estar nesse ritmo também, mas principalmente no início, a gente fica meio que pau para toda a obra, né? Ou seja, você tem que, né, meio que aquela coisa que você tem que abraçar o mundo. Não, você faz tudo, né? Faz tudo. Até porque, para você conseguir ter um domínio da área, independente da área que você esteja falando aqui da área de interpretação, por exemplo, para você conseguir, né, ter um domínio no teatro, você precisa passar pela sonoplastia, pela iluminação, Exato. Pelo figurino, pela maquiagem. Você precisa saber o meio que você está trabalhando. Você precisa conhecer todas as áreas que existem dentro dessa área para que você possa ser um profissional que está além, né? Porque eu falo isso, na vida, para mim, eu acho que
eu não consigo fazer as coisas por simplesmente fazer. Eu acho que eu faço arte, faço teatro para ser uma coisa única, para ter a minha marca pessoal, para que aquilo você olhe e reconheça, isso é fulano que fez porque só ele poderia fazer. Porque a gente é único. Nós, como seres humanos, nós temos as nossas particularidades únicas e é isso que torna o ser humano belo. Então isso é para tudo. Quando eu me entrego para o meu trabalho, eu vou fazer um trabalho, eu vou com uma paixão absurda. Perfeito. E eu vou para que seja único. Assim como eu tenho certeza que você faz com o seu trabalho e com os profissionais que eu conheço que amam a sua profissão. Exato. É uma das características dos artistas. Essa. E só funciona se for assim, né? Ou seja, se você tiver muito amor mesmo pelo que você está fazendo, né? Agora, você falou da questão do retorno, né? Claro que tem que ter o retorno. Porque eu costumo brincar aqui com o pessoal de Foz dizendo assim, que artista não é Madre Teresa de Calcutá, eu falo assim, né? Porque tem gente que acha que o trabalho do artista, seja de que área for, o ator, o poeta, o cara do circo, o artista plástico, enfim, ele vive do quê, né? Ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, ele precisa ser remunerado, concorda? Ou seja, ele tem que pagar contas, ele come, bebe, dorme, né? Então, às vezes, as pessoas não veem isso como um trabalho. Outro dia eu entrevistei a Cláudia, né, aqui da Companhia Amadeus, e a gente estava comentando sobre isso. É muito louco, porque isso também tem uma coisa assim, né? Na arte, muita gente acha que é assim, né? Eu vou virar ator, né? E a gente fala, para você ser um médico, você não pode falar, vou ser um médico. E de repente você vai entrar na sala, pega, coloca a luva e vai extrair um fígado. Não dá. Você precisa estudar, passar por uma faculdade, entender daquilo que você está falando para fazer arte. As artes cênicas é igual. A Fernanda Montenegro, eu estava vendo uma entrevista dela esses dias e ela estava falando exatamente isso. Que tem gente, né, que faz para se resolver sexualmente, para expurgar os seus demônios, para ganhar dinheiro, para qualquer objetivo extra que não seja a essência mesmo. Menos o que... Menos o que fala, que ela diz para um ator. Para você saber se você é realmente um ator, se você não estiver fazendo, se você tem uma necessidade na alma. Perfeito. E você não saber o que vai fazer. Você vê que sem aquilo a sua vida perde o sentido. Então, é essa devoção. Porque você tem que ter respeito ao que você está fazendo, né? É um ofício sagrado, eu vejo assim o meu trabalho. O trabalho é sagrado, o trabalho enobrece o homem. Então, é um trabalho sim, é um trabalho lindo, como todos os outros, mas é um trabalho especial. Para quem faz, eu digo, eu sempre fiz isso, né? Então é até difícil falar. Já fiz outras coisas, mas... Mas você não tem dúvida? Não tenho dúvida, nunca tive. Nunca tive. Ou seja, a questão de você de ser feliz fazendo isso. Você tem que fazer o que te deixa feliz. Exatamente. Acima de tudo. Exatamente. Né? E é visceral isso, tem que ser visceral, assim como a gente nota isso em você. Porque você fala disso e não tem a menor dúvida, né? Tá a flor da pele, não é? É assim que funciona. Eu acho que a vida é assim, né? Se a gente não vive intensamente cada dia, e é o que diz o budismo, de estar presente, né? Eu estou aqui, estou nesse momento aqui com você, a gente está conversando e estamos ligados nesse momento, vivendo a vida aqui. Exatamente. Então é isso, né? A gente precisa estar vivo e estar acordado, independente de onde a gente esteja. Às vezes você vai escovar os dentes e está pensando na morte da bezerra. Isso. Faça um exercício, vai escovar os dentes e não pense em nada, só pense em escovar os dentes. E isso é uma lição de vida. Né? O nosso diretor está aqui dizendo que a gente está com tempo já para o intervalo, não é isso? Essa conversa está boa demais. Aí a gente vai indo, né? Vai indo, mas a gente vai perguntar para você daqui a pouco. Eu quero que você diga como é que foi esse personagem que você acabou de fazer, que é o Abiatar, né? Nessa minissérie O Rei Davi. Então a gente vai para um intervalo rapidinho, 1 minuto, não saio daí. Não sai daí. Confira os nossos apoiadores aí e eu preciso mandar aqui um agradecimento, registrar um agradecimento muito carinhoso para a nossa querida Itaipu Binacional, que agora é nossa apoiadora. A gente volta já. Grande Itaipu. Mais do que milhões de megawatts de energia, Itaipu gera emoções em milhares de turistas que visitam a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Seus atrativos possuem o selo de qualidade ISO 9001. E o circuito especial, um passeio pelo interior da usina, foi eleito pelo Ministério do Turismo uma das melhores práticas de turismo do Brasil.
Ligue ou acesse o site e venha conhecer. Itaipu Binacional. O programa Repertório está de volta e nós vamos continuar conversando agora aqui com o Helder, porque o papo está muito bom, mas antes disso eu preciso agradecer a minha querida amiga Ana Rita Dotto e também a Lotte Ferreira, que é a sua colega de trabalho. As duas são artistas plásticas aqui da cidade, fazem um trabalho divino, e nós estamos hoje aqui no ateliê dessas duas amigas especiais, então agradeço, brigadíssima, um beijo para vocês por ter cedido esse espaço, por isso que o nosso ateliê está todo colorido, sim, bonito hoje. O Helder gostou também. Então, a gente estava falando do teu trabalho na Record e o personagem que você acabou de fazer agora, que te deu bastante ibope, né? Foi um trabalho ótimo. Bem relevante, né? Que foi o Abiatar. Como que foi esse? Nossa, foi tão legal fazer esse personagem, sabe? Porque foi meu primeiro trabalho na emissora, que eu fiz a oficina de atores da Record. Fiquei um ano estudando. Na verdade, para entrar na oficina já foi uma grande seleção no Brasil. Foram 1.500 atores. Passaram 10 atores homens e 10 mulheres. Enfim, a gente ficou estudando um ano e alguns atores foram contratados. Eu assinei um contrato longo com a emissora e entrei no meu primeiro trabalho lá e já de cara com Abiatar em Rei Davi, né? Rei Davi foi um grande sucesso. A gente teve um ibope muito bom, inclusive ficamos... A maior parte da minissérie a gente ficou em primeiro lugar e no horário foi muito legal. A gente teve 29 capítulos, eu acho que foram, sei lá, uns 24, 23 capítulos em primeiro lugar. Foi muito legal. E a qualidade. Para mim, como ator, você grava, tá na loucura, você não sabe muito bem como que vai ficar no resultado final. Então, a gente assistiu e junto com o público, a gente ficou muito emocionado de ver o resultado, né? Eu achei muito bonito mesmo o trabalho e a Record tá de parabéns, é um grande trabalho da emissora. Então assim, o meu personagem, que é um sacerdote, né, que é o único sacerdote que sobrevive de uma chacina que o rei Saul, que era quem? Era o rei na época, antes de Davi, ele, por ciúmes de Davi, ele manda matar todos os sacerdotes do Senhor. E são todos morrem na chacina, menos o meu personagem, que é muito novo e temeroso e é um pouco incrédulo. E ele foge e acaba virando o grande sacerdote de Davi, o braço direito dele. E foi muito legal. O elenco me recebeu muito bem. E um grande elenco também, né? Um elenco maravilhoso, né? Só tinha fera lá. E então, assim... Eu fiquei muito feliz, porque primeiro trabalho, você entrar, né, ter uma repercussão desse tamanho, ter uma qualidade dessa, né, e ter o carinho de todos os profissionais lá dentro da emissora foi incrível. Foi um momento muito gostoso da minha vida, né? A respeito ainda do personagem, o Abiatar, ele exigiu um preparo muito grande de pesquisa e de tudo mais, né? Sim. Quer dizer, um personagem, não que todo personagem exige, todo, né? personagem mas exige. esse em especial por ser um fato histórico, toda essa coisa bíblica, né? E foi, ao mesmo tempo, deve ter sido interessante, instigante de fazer, mas ao mesmo tempo trabalhoso também, né? Pois é, Sim. Mas o mais legal do ator é que quando a gente faz determinado personagem, você sempre mergulha naquele universo, né? Por exemplo, há um tempo atrás eu estava estudando Kafka e o meu personagem era um homem que se transformava num inseto. E eu fiquei 3, 4 meses estudando a vida dos insetos. Então, pra você ter uma ideia. E quando é muito legal, porque aí você vai para épocas, para lugares, para tipos, você realmente a profissão do ator é uma coisa incrível, porque você se enche daquela verdade, daquela realidade, faz uma pesquisa enorme sobre aquele tempo, isso seja do século X a.C., ou seja na década de 70, enfim. Você tem a possibilidade de adquirir conhecimento de todo aquele universo que você está pesquisando. O Abiatar foi muito legal, porque eu não imaginava, eu não sabia, antes de fazer os estudos, a gente teve palestras, né, sobre a história daquela época, como aquelas pessoas viviam,
o que elas comiam, como elas pensavam naquela época, sabe? Como que eles tomavam banho, por exemplo. Uma coisa minuciosa, né? É minuciosa. Porque não se trata só de figurino, né? Você põe uma barba, como tinha o personagem, e coloca o figurino da época, enfim, não se trata só disso. Não, até porque... muito mais profundo. Porque, por exemplo, se você está no século X a.C., não tem celular. Então o teu corpo não reage, não tem esse movimento. Ou você não para como se você ficasse num ponto de ônibus, ou assim, você não tem esses movimentos. Que loucura que deve ser isso. É verdade. Porque a gente automatiza tudo. Exatamente. Né? E aí você, de repente, está com um determinado... Assim, movimento que é do século XX, século XXI, e você está em outro século. E essa pesquisa é legal, por exemplo, e isso você tem que ter dentro de você para que aquilo fique verdadeiro. Porque você precisa também acreditar muito naquilo que você está fazendo para as pessoas acreditarem. Porque tudo o que o ator faz, se ele está inseguro, passa. Tudo passa. A lente, a câmera, essa lentezinha é uma coisa, é muito sensível, né? Lê o pensamento da gente. Então você tem que ter um conhecimento absurdo daquilo. Foi legal que eu, por exemplo, meu personagem falava hebraico. E eu estudei hebraico, que é uma língua, é lindíssimo, assim, né? Difícil, né? Difícil aprender inglês, espanhol, né? E é lindo, é uma coisa super cênica para você falar, é muito legal. Então, do ritualístico, né? Exatamente. Eu também tive um mergulho, assim, eu sou muito espiritualizado. Então, quando eu soube que meu personagem estava lá na Bíblia, era um personagem que continua após a história que foi pro ar, né? Você continua a ter o segmento. Eu mergulhei na Bíblia e fui na fonte para estudar. E a partir disso, né, construindo todo o universo. Então, a gente vai chamar um novo intervalo. Porque de novo, porque eu preciso saber como é que começou essa sua história no teatro, que eu sei que começou aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente vai ver já aí o recado dos nossos queridos apoiadores e já voltamos. Não sai daí. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Sauter, rouler, rendez-vous à faire. Aliança Francesa, matrículas abertas. A gente já começa rindo, né? Assim que é legal. Vocês não têm ideia do tanto que tá engraçado isso aqui nos bastidores. Definitivamente vocês não têm ideia. Aliás, a melhor parte da entrevista é aquela que o telespectador não vê, né? Porque aí acontece de tudo no intervalo, quase tudo. Já fechei meu contrato aqui com ele, a gente tá indo pra Record, né? No intervalo a gente acertou tudo aqui. Você sabe que Deus não dá ponto sem nó na vida da gente, com né? certeza. Falando sério mesmo, né? E quando a gente faz as coisas com amor, e eu faço esse programa com muito amor, é um projeto de longa data e tudo mais, então Deus, ele sabe exatamente o que faz. Deus é Pai. Então, a gente estava falando do que mesmo? Do teu personagem, mas eu estava te dizendo, e é bom que as pessoas saibam bem disso, que você é uma pessoa aqui, acima de tudo é um iguaçuense, né? Nosso filho aqui da terra. E tudo começou aqui. Exatamente. Né? E como é que foi esse tempo aí? Como é que começou essa loucura? Pois é, foi ótimo. Quantos anos você tinha nessa época? Então, porque eu nasci em Foz do Iguaçu, sou filho da terra legítimo mesmo, filho de Tarobá e Naipi. E eu comecei a fazer teatro aqui na escola, fazendo teatro amador na escola, com um projeto que tinha através da Fundação Cultural, que tinha um festival também de teatro da cidade, amador, e era um trabalho que ia até as escolas e montava grupos de teatro amador. Eu surgi no teatro de um projeto para a sociedade carente, que é o que faz eu acreditar muito na cultura, né? E no poder de transformação que tem a arte
o teatro, o esporte, a educação. Então eu comecei fazendo teatro amador aqui, em Foz do Iguaçu, com o Roberto Virgínio, lá no Teatro Barracão. Eu conheço o Beto Virgínio. Então ele é ótimo. E eu fiquei fazendo teatro lá um bom tempo. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, com o passar do tempo, existiu a necessidade de ter mais conhecimento. Aí eu fui para Curitiba e em seguida continuei. Mas eu comecei aqui fazendo teatro nas escolas, apresentei muito em todas as escolas da cidade. E eu sempre muito maluco, então eu também montava as minhas coisas, como eu ainda sou até hoje, né? Eu adoro fazer as minhas coisas. Então, ia lá, juntava os meus amigos, levava para a escola, reunia a galera, gazeava a aula de ciências para ir lá ensaiar a peça e escapava da minha mãe, pulava a janela à noite para ir pro teatro. Gente do céu, olha o que a gente descobre sobre essas celebridades, né? Que cartas na manga que você tem para agora. Você tem um projeto em teatro, né? Exatamente. Como eu estou no aguardo da Record, para eles definirem qual é o meu próximo trabalho, eu falei para eles, então ótimo, vou aproveitar esse tempinho, eu não quero férias, eu quero continuar trabalhando, porque férias de artistas é trabalhar, né? Assim, principalmente de ator de teatro. Então eu aproveitei e comecei a fazer uma pesquisa, eu já estava um tempo pesquisando um tema para o meu monólogo. E aí, nas minhas pesquisas, um dia eu vi um documentário sobre o Pier Paolo Pasolini, que é um grande cineasta, intelectual italiano, autor, e, assim, um cara incrível e super engajado politicamente, com ideias muito próprias sobre a arte, sobre a cultura e sobre o seu tempo. Um cara muito contraditório e um artista um pouco maldito, digamos assim, né? Então, meio contraventor, assim? Exatamente, enfim, e ele chocava muito a sociedade naquela época, pela maneira que ele pensava, pelos filmes que ele fazia, pela maneira que ele discutia a sexualidade, a família, enfim, a maneira dele ver o mundo era muito única e particular, assim. E aí, vendo esse documentário, eu falei, caramba, eu quero contar essa história. E tinha alguns convites de alguns diretores de fora do Rio de Janeiro, do Rio também, mas de fora, para fazer trabalho em São Paulo. E aí eu falei, não, nesse momento eu quero fazer uma coisa totalmente minha mesmo. Então, assim, eu estou fazendo a produção, né? Levantei a produção, fechei uma equipe, reuni a galera e a gente já está ensaiando e estreia agora no final de julho, começo de agosto em Curitiba. Vamos fazer uma temporada lá em Curitiba e depois viajaremos por mais algumas cidades e capitais do Brasil. E tá dando super certo e vocês vão poder assistir, porque eu venho para Foz do Iguaçu com essa peça também, faço questão. Aliás, eu tô brigando tanto pra gente conseguir fazer um teatro pra essa cidade, gente, porque eu não consigo entender como Foz do Iguaçu ainda não tem teatro. Ninguém consegue entender. E é uma coisa simples, né? É uma coisa simples, é um benefício para a cidade. A gente tem tantos turistas aqui que não tem. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com amigos meus e você fala com o Caetano, com o Chico, sabe? Precisa de um teatro para vir apresentar aqui em Foz? Não tem, entendeu? Então, grandes musicais que estão acontecendo hoje no Brasil, poxa, Foz do Iguaçu tinha que ver isso, sabe? Você levantou uma lebre super interessante, eu acho, porque essa é uma tentativa, uma luta da gente aqui em Foz do Iguaçu, toda a classe artística, né, todo o povo que produz arte, cultura aqui, desde assim, há tempos imemoriais. Exatamente, eu era um feto e ainda já estava lutando pela formação. Sabe, e assim, entra gestão, troca aquelas coisas. E o fato é que, resumo da ópera, a gente ainda não tem um teatro municipal ou um espaço, né, minimamente que comporte todas essas coisas. Então, os circuitos, né, seja de dança, de teatro, de música, enfim, muita coisa, justamente como você falou, não vem pra cá, porque vai acomodar onde? Não tem uma acústica, e tudo porque perde. Não tem, né? E a cidade perde muito. E a cidade. Muito, claro, muito. Sem dúvida. Você sabe que eu fico até com vergonha de falar para os meus amigos que aqui não tem teatro, assim, porque não tem muita lógica. E assim, o turista que está aqui na cidade gastando dinheiro, e não é pouco, não tem a opção de ver um show, ver uma peça. Para o artista daqui também faz muita falta. Eu acho que um teatro aqui ia ser até um símbolo, um grande símbolo, porque eu vim para a cidade, agora eu vi as melhorias, salta aos olhos, a melhoria na educação, sabe, a infraestrutura na educação, na saúde, e na parte cultural eu sinto que agora a gente está começando a ter uma mudança. Eu acho que o teatro ia ser um grande símbolo, sabe, aqui para a cidade, além de um presente
um presente para a nossa população, né? E um símbolo de que as autoridades aqui se preocupam com a cultura da sua cidade, com a cultura do seu povo. E que querem sim ver a cidade evoluindo, vendo as pessoas com maior qualidade de vida, sabe? E eu vejo que hoje, mais do que antes e as épocas que eu estava aqui, hoje, pela primeira vez, eu vejo que isso é uma coisa real. Então, tudo que eu puder fazer, estiver ao meu alcance, independente, eu tenho planos lá ainda com televisão e com cinema fora do Brasil, mas eu sempre vou voltar para cá e eu não vou sossegar enquanto a gente não conseguir o nosso teatro aqui e a profissionalização dos atores da nossa região, que é fundamental, gente. Que coisa maravilhosa ouvir isso. Que felicidade. Vocês prestaram atenção no que ele acabou de falar. Fantástico. Olha, o que você está dizendo está absolutamente correto e deixa a gente assim feliz da vida. E eu sei que você é uma pessoa verdadeira quando fala dessas coisas. E eu diria que em termos de cenário cultural aqui em Foz, de gente que faz coisas na arte e na cultura aqui, a gente está com a faca e o queijo na mão. Concorda? Então assim, está tudo convergindo, sabe? Está tudo propício e só falta realmente, entre outras coisas, claro, a gente tem agora 14 pontos de cultura vindo para cá e etc. Ou seja, as coisas estão se reconfigurando numa direção muito legal. Só que a coisa do espaço realmente adequado é uma coisa que inviabiliza. E é boa vontade, gente, sabe? É boa vontade, sabe? É olhar para a nossa população, é olhar para as nossas carências realmente e um pequeno gesto, sabe? Um pequeno gesto da Fundação Cultural da época que eu estava aqui criou um projeto do qual eu existo hoje. E da mesma maneira que isso aconteceu comigo, a gente tem milhões de crianças talentosas aí nas escolas, nas ruas, que, sabe, eu falo, eu não quero perder mais amigos pro tráfico de drogas, eu não quero perder mais amigos, sabe, porque porque a sociedade não dá a chance, não dá o esporte, não dá um teatro, não dá cursos e isso muda, sabe? Isso tira as crianças da marginalidade, isso aumenta o nível de vida dessas pessoas, dá uma perspectiva de vida, entendeu? E portanto, economiza uma grana que você tem que vai no futuro nas outras ações depois, né? Exatamente, porque é uma cadeia. A arte liberta, né? Liberta. A arte é uma coisa libertadora, acima de qualquer coisa. Eu acho que a gente vai ter que ir embora, se despedir dessas pessoas. Sério? É terrível isso. Não pode ser. Mas eu adorei estar aqui. Como um grande fã de Foz do Iguaçu, um apaixonado por essa cidade. Você quer mandar um beijo para alguém? Eu quero mandar um beijo para os meus pais e para toda a população de Foz do Iguaçu. Saiba que a gente está aí na luta, que as coisas estão melhorando para o Brasil e para a gente também. Eu vejo hoje que a gente está num momento de transformação e eu acredito realmente que Foz do Iguaçu está dando grandes passos e coisas muito boas estão para acontecer aqui pra gente. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, os nossos políticos estão mais conscientes e eu acho que é importante isso. Então, a minha torcida é grande para que isso aconteça o quanto antes e o meu esforço pessoal também. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, você é um querido. E vocês estão convidados para assistir o meu espetáculo quando eu vier para a cidade. Pode deixar que eu vou fazer um barulho aqui, todos vocês vão saber que eu vou estar aqui com a peça. Eu vou cuidar da divulgação, pode deixar que eu vou organizar se Foz do Iguaçu inteira. Então, a gente vai ficando por aqui, nos vemos na próxima semana, foi uma delícia estar com vocês. E eu preciso deixar um recado importante, se você gostou dessa entrevista, é claro que você gostou dessa entrevista, né? É impossível com uma pessoa dessa, né? Aqui do lado é impossível não gostar. Então, escreva pra gente, mande um e-mail dizendo, olha, eu gostei do Helder, ele é gente fina, gostei da entrevista, gostei do assunto, enfim, mande sua sugestão, mande seu comentário. O e-mail tá aí embaixo, jeanehanauer@hotmail.com. Escreva pra gente, vai ser um prazer responder você. A gente quer que você participe. E só mais uma coisinha, aproveitando esse e-mail que ela passou aqui para vocês, dizer que aos apoiadores que querem apoiar esse programa também está aberto, tá? Então é só entrar em contato com ela, porque é um grande fomentador de cultura na cidade. E isso é importante pra gente, é importante pra população e é importante pra sua empresa. Então, muito obrigado. Ai, que legal, adorei esse recado. Obrigada. Tchau. Tchau. A Clínica de Diagnósticos Ultraimagem há 20 anos cuida de sua saúde, realizando os exames de ecografia geral e densitometria óssea. Confie seus exames ao Dr. Omar Elakis,
que é membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. A Ultraimagem fica na Rua Martins Pena, 244, no Jardim Festo Gato. O telefone é 3522-1177. Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos principais atrativos turísticos do Brasil. A vista panorâmica, o circuito especial pelo interior da usina, o test drive do veículo elétrico, a iluminação da barragem, o ecomuseu, o polo astronômico e o refúgio biológico Bela Vista são algumas de suas atrações imperdíveis. Ligue ou acesse o site e venha conhecer. Itaipu Binacional.